Boa, Zé. Olha, as informações que eu tenho são basicamente as mesmas que as suas, aí, as suas estão, como sempre, absolutamente corretas, que o Lula e as notas de fato, as manifestações, elas são complementares. O Lula avaliou que precisava subir o tom depois que ele e a Janja viram imagens dos ataques diretos aos civis. Aquele pessoal correndo ali daquele concerto que estava havendo, daquela festa que estava havendo, e as notícias de métodos terroristas, né? O PT e o Lula, eles têm um histórico de apoio à causa palestina, que consideram que a causa palestina ela é correta, é uma causa do direito internacional, né? Israel ocupou territórios palestinos. Houve uma divisão feita pela ONU em 1947 e Israel, desde então, não respeita essa divisão, pelo contrário. Israel vai ocupando e expulsando os palestinos do território original deles. Então, a primeira reação do Lula estava muito afinada com a reação histórica do Itamaraty. Tem um histórico de condenações brasileiras a violações do Estado de Israel, a direitos humanos e a questão palestina. Por quê? Porque tem resoluções da ONU dizendo que Israel está errado ao, por exemplo, ocupar territórios, como ocupou na Cisjordânia, e transformou, tem relatório da ONU, dizendo que Israel transformou a faixa de Gaza num regime de apartheid. Né? A faixa de Gaza hoje é um quadrado, ali no sul é o Egito, está dentro de Israel, a oeste é o mar Mediterrâneo, são 2 milhões de pessoas que estão confinadas ali dentro. O Hamas é uma autoridade que administra internamente ali, porque ganhou eleições, e tem um braço político e social também, não tem só esse braço armado, esse comando terrorista, né? E a ONU condena como Israel trata a questão de Gaza. Tem um bloqueio a Gaza. O que a gente viu hoje, nós vamos falar no segundo bloco, o bombardeio que está sendo feito a Gaza, que já foi feito em outras vezes por Israel, né, vai nessa linha. Mas o Lula e a Janja, quando viram aquelas imagens mais duras, o Lula entendeu que ele tinha que endurecer mais o tom. E aí, como você explica, é a diferença do diplomatês para o politiquês. O Lula é um político, viu a gravidade do que estava acontecendo, aquele método é um método terrorista, quando você mata crianças, mata civis, quando o seu objetivo deixa de ser um objetivo militar, né? Não é, você não pode considerar que essa é uma reação legítima do Hamas, uma reação militar legítima contra Israel, né? Não é. Então o Lula entendeu que ele precisava subir o tom e aí usou a questão da nota e da expressão terrorista, que a meu ver está correto. Né? O ataque, ele é um ataque terrorista e o Hamas tem se comportado como uma organização terrorista, apesar de a ONU, pelos seus critérios, não classificá-lo como terrorista. Portanto, o Itamaraty, que tem que fazer o jogo profissional no âmbito da ONU, não pode fugir desse manual. Então, cada macaco no seu galho aí, eles agiram Uhum. corretamente. O Lula é um político. Né? E como o PT e o Lula têm um histórico de apoio à causa palestina, quando o Lula viu aquelas imagens, ele entendeu que ele não podia deixar de fazer uma manifestação mais forte e chamar a Sim. coisa pelo nome que ela tem, que é terrorismo. Como é terrorismo de Estado o que Israel está fazendo hoje em Gaza e o que tem feito ao longo das últimas 5 décadas? É terrorismo de Estado, você pegar e confinar uma população como está confinada em Gaza. Né? Antes dos ataques do Hamas, houve ataques de Israel a cidades palestinas, morte de palestinos. Então, a imprensa internacional, inclusive a brasileira também, de certo modo, ela faz uma falsa simetria. O Estado de Israel é um país, é uma nação, tem um exército organizado. O Hamas é uma organização, não é um país o Hamas. Né? O Hamas não é o dono do Estado e da causa palestina. Aliás, não tem um Estado palestino, porque não é aplicada a resolução da ONU, a decisão da ONU da convivência de dois estados ali. E essa solução foi sabotada desde os tratados de Oslo há 30 anos, mais ou menos. Né? Portanto, É, o Lula entendeu que precisava subir o tom diante das imagens que ele e a Janja presenciaram. Não sabe, todos nós vimos também, né? Não sabe. é, foram ataques claramente com o propósito de espalhar o terror mesmo, né? Não ganhou Isso. nenhuma posição militar, não teve nenhuma vantagem. O que eles conseguiram, que o Hamas conseguiu, foi
deixar muito mais difícil a articulação política que vinha sido capitaneada pelos Estados Unidos para atrair os países árabes para reconhecer o Estado de Israel e tentar diminuir a tensão na região, e que agora ficou muito mais difícil, né? Mas isso a gente vai falar no segundo bloco. Eu acho que a Sim, moral da história é que, além de tudo, tem essa dificuldade de o Brasil estar presidindo o Conselho de Segurança. Quer dizer, sim. qualquer passo em falso, nesse caso do Brasil, qualquer palavra mal colocada poderia ter consequências muito desastrosas, ainda mais desastrosas, né? Tanto para o Brasil quanto no próprio Conselho de Segurança, né? Você tem um lado saindo das regras ali, enfim. Achei até, É um risco para o Brasil, é campo minado, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para quem quer participar mesmo do grande jogo internacional. E aí tem que ter esse sim, cuidado que você falou, um cuidado que não foi observado em relação à guerra na Ucrânia, ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, no qual o Lula exatamente. escorregou várias vezes e o Itamaraty fez uma correção de rota. Então, na presidência do Conselho de Segurança, presidência temporária, porque o Brasil não é membro permanente, é membro temporário agora e está numa presidência temporária, está coberto de razão. Tem que ter mais cuidado para falar. Mas é curioso, Zé, porque quando você fala da causa palestina, né, os palestinos eles sofreram uma invasão. Os invasores, o invasor é Israel. No caso da Ucrânia, a Ucrânia sofreu uma invasão. E você vê os dois pesos e as duas medidas. No caso da Ucrânia, se você pegar o direito internacional, tem uma invasão territorial. É o que aconteceu com os territórios palestinos. Há uma invasão do território deles. O agressor, no caso, é Israel. Esse conflito não começou no sábado. Não é uma guerra que começou no sábado. São 7 décadas. Desde 1946, quando a ONU começou a discutir a criação do Estado de Israel, até 47, quando foi feita a partilha. Depois tem 67. Né? A partir dali, tem um avanço de Israel sobre territórios palestinos que contraria tudo que a ONU decidiu até hoje. E nunca foi respeitado. Né? Então, A ONU, e nesse no. campo, ah, Diga. fala, termina, desculpa. Não, eu ia terminar, porque tem um agravante de que tem uma extrema-direita fascista no governo israelense, que também aposta na escalada do conflito, né? E que não previu a incursão e o ataque do Hamas, porque, de fato, é um ataque sem precedentes nas 7 décadas. Nunca Israel sofreu, num só dia, num só tão curto espaço de tempo, tantas baixas. Então, o ataque do Hamas joga na cara do regime israelense que toda essa estratégia, todo esse poderio militar que eles têm e a forma como eles conduzem de opressão não vai levar à segurança, porque ali, Zé, tem que se discutir qual que é a razão para parar de haver agressão mútua, né? Não a escalada das agressões. E isso não é feito com o Netanyahu no poder e com o atual governo, pelo contrário. O Netanyahu é a contraface do Hamas, é o radicalismo de um lado e o radicalismo de outro. Tudo bem, Vamos falar acho dos que comentários, não? encerramos esse primeiro bloco. Então, acho que a síntese pode ser que as declarações. Lula complementou a declaração do Itamaraty ao enfiar a palavra terrorismo na sua declaração. Pode ser. Boa. Deu molho político para o diplomatiquês do Isso. Itamaraty no conflito.